bem, irmãos, nós começamos na sexta-feira passada, começamos o segundo segmento da Epístola aos Romanos. Terminamos lá no capítulo 4, capítulos de 1 até o capítulo 4, foi o primeiro segmento, e agora o segundo segmento do capítulo 5 até o capítulo de número 8. Este segundo segmento, o título é, repita, Superabundou a Graça. Esse título está baseado aqui no versículo 20 do capítulo que nós acabamos de ler. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Repitam o versículo. Estão distraídos? 5:20. Capítulo acabamos de ler, 5:20. 1, 2, 3 e... Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça, ou seja, esse título é para explicar para nós que a graça de Deus que resume, a graça divina, a graça de Deus é uma palavra, uma única palavra, graça, que em grego Paulo escreve charis, ou seja, a gente diria em português, não é charis, é charis, que significa dom, dádiva, numa linguagem mais atual, mais moderna, presente, e também significa doação, dom, dádiva, presente, doação, tudo isso é a palavra que vem do grego charis e que é graça. A graça é a definição, mais resumida de toda a obra da salvação, A graça em uma palavra, em uma única palavra, a graça é a definição mais resumida de toda a obra da salvação. Essa graça tem muitos elementos, mas tem duas características, Duas características da graça. A graça tem duas características. Primeira característica, que ela é imerecida. A graça é imerecida. Ou seja, ninguém merece a salvação. A situação do homem no pecado fez com que o homem fosse um ser totalmente imerecedor de salvação, porque o que todo homem merece é justa condenação. Nós todos merecemos justa condenação. Todos os homens na face da terra, por causa do que nós vimos no primeiro segmento, especialmente no capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, e carecem da glória de Deus. Por causa do pecado, o homem, qualquer homem pecador, excetuando o homem Jesus Cristo que não pecou, todo homem, desde Adão até o último homem que vier a nascer, a existir na história da humanidade, todos são igualmente merecedores de eterna e justa condenação. E tem mais, e merecedores igualmente
Não existe na terra um homem que seja mais merecedor do que os outros de condenação, ou alguém que seja menos merecedor do que os outros de condenação. Todos os homens, nós estamos incluídos, eu estou incluído, você está incluída. Todos nós, todos os seres humanos, chamados à existência para viver por um período de tempo aqui na face da terra, todos somos igualmente merecedores de eterna e justa condenação. É bom nós entendermos bem isso, eu estou dando ênfase porque essa é uma das coisas que o Espírito de Deus quer formar na nossa mente, com tudo que nós estamos aprendendo aqui nessa epístola de Paulo aos Romanos. Não somos salvos porque temos algum merecimento. A graça que resume toda a doutrina bíblica da salvação, ela tem essa característica. Ela é, repita aí, imerecida. Diga, graça imerecida. Segundo aspecto dessa graça, também com a letra I, a graça é irresistível. Diga, irresistível. A graça é definida por irresistível porque aqueles homens pecadores que são alcançados pela graça, são alcançados pela obra da salvação, eles não conseguem resistir a essa poderosíssima ação de Deus em sua vida. Quando Deus começa a agir no sentido de salvação na vida de um homem, ele se rende. Ele não consegue resistir. E isso aqui é muito importante de aprendermos, tá? Porque foram criadas muitas ideias humanistas dentro da pregação do Evangelho, é que para as pessoas que estão pregando o Evangelho, né, tentam convencer humanamente os pecadores a aceitar Jesus e a não resistir, tá? Não resista à salvação, não endureça o seu coração. Palavras foram muito pregadas por aí, depende de você não pode resistir, não fique resistindo aí, abra o seu coração e se entregue para Deus. Lamento dizer que essa pregação está equivocada, que essa pregação está errada. Quando alguém é alcançado pela graça, o que está acontecendo na vida dessa pessoa não é uma ação proeminente de uma outra pessoa, de um homem, de um pregador, ou de uma denominação, ou de um evento, ou seja lá do que for. Quando alguém está sendo alcançado pela graça, essa pessoa está sendo alvo de uma ação direta de Deus. E Deus disse o quê? O que Deus disse sobre suas ações? Agindo eu. E esse texto, né? E esse texto onde Deus fala isso, agindo eu, quem impedirá? É um texto cujo contexto é acerca de salvação. Abra aí no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Isaías, capítulo 43. E vocês vão ler juntamente comigo. Deus falando aqui o tempo todo. Isaías
Isaías estava só escrevendo o que Deus estava falando com ele, toda essa palavra aqui é de Deus. Isaías 43, do versículo 11 ao versículo 13. Isaías 43, do versículo 11 ao versículo 13. Abriram? Amém. Vamos ler juntos? Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Percebeu como esses 3 versículos estão dentro de um contexto soteriológico, ou seja, o que está se falando aqui é de salvação. O próprio Deus falando de salvação e dizendo, versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. Eu anunciei a salvação. Não só anunciei, olha só, eu também realizei-a. Deus é o anunciador da salvação, Deus é o realizador da salvação, e a fiz ouvir. Deus é que faz alguém ouvir acerca da sua salvação. Deus estranho não houve entre vós, porque não existe outro Deus. O que até hoje na história homens e povos chamaram de deuses, nunca existiram, são deuses inexistentes. São fantasias místicas, elucubradas nos homens pela ação de Satanás e do pecado na vida deles. Não existe Deus. E Deus fala para nós, vós sois minhas testemunhas, eu sou Deus. Então ele diz, ainda antes que houvesse dia, ou seja, antes do princípio da fundação do mundo, eu era, eu estava lá, eu existia. E nenhum há que possa livrar, pensa nessa frase aí no versículo 13, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Eu quero que você repita só essa frase aqui, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Repita. Nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Pega essa frase aqui e pensa, tá? É inútil alguém pensar que, eu vou pregar a palavra para essa pessoa aqui. Vamos supor, vamos colocar aqui um ente querido, tá? Você tem um ente querido e que você gostaria muito que ele fosse salvo, tá? Você tem um ente querido e você gostaria muito que ele fosse salvo. Você fala assim, então, eu vou pregar para ele a palavra de Deus, porque se eu pregar a palavra de Deus, eu consigo livrar ele das mãos de Deus, para Deus não fazer justiça contra o pecado dele e ele ser salvo. Não. Ninguém pode livrar qualquer pessoa das mãos de Deus. Pessoas que estão destinadas para a condenação vão para a condenação e ninguém vai livrá-las deste destino. E pessoas destinadas por Deus para a eterna salvação, Ele mesmo é que vai, com a sua graça, agir na vida dessas pessoas para salvá-las, e agindo Ele,
quem impedirá? Então, o Senhor diz assim, ó, repita isso. Agindo eu, quem o impedirá? Pergunto, quem impedirá? A própria pessoa impedirá? Se Deus quiser alcançar um pecador, seja ele quem for e onde quer que ele esteja, você acredita que Deus pode alcançar qualquer pessoa onde quer que ela esteja? Sim. E quem quer que ela seja? Sim. Ah não, tem aquela pessoa lá que é muito difícil Deus alcançar aquela pessoa. Tem alguém que é difícil para Deus alcançar? Se Ele quiser? E se Ele quiser, Ele tem infinitas maneiras de agir para realizar o seu propósito de salvação em cada uma daquelas pessoas que Ele tem propósito de salvação. E Ele age então com a sua graça, tá? Alcançando essa pessoa exatamente no dia, na hora, no minuto, no segundo que Ele planejou alcançar essa pessoa, quando o mundo ainda não existia. Você foi alcançado por Deus um dia? Eu fui alcançado por Deus um dia. Esse dia que Deus me alcançou, esse dia que Deus te alcançou, Ele planejou esse dia antes da fundação do mundo. Fulano vai existir, eu vou chamar ele à existência, e no dia tal eu vou alcançar ele com a minha graça, e ele não vai conseguir resistir, porque a minha graça é irresistível, e eu agindo na vida dele, ninguém impedirá, muito menos ele. Agindo eu, quem o impedirá? Então, pergunta, a própria pessoa? A própria pessoa impedirá? Por favor, responda com mais convicção. A própria pessoa impedirá? Não. Satanás impedirá? Não. Os demônios impedirão? Não. O mundo impedirá? Não. A humanidade impedirá? Não. Alguma circunstância impedirá? Não. Nada impede nenhuma ação direta de Deus, porque Deus é onipotente. Deus realiza o que Ele quiser. Deus realiza o que Ele quiser. Ao contrário do que muitos crentes aí pregam aí no mundo, mas pregam errado. Deus não colocou, tá, a possibilidade de salvação numa dependência da decisão do homem. Não existe isso, tá? Não existe isso, isso é errado. O homem não tem poder de decisão aqui. Por isso em João capítulo 15, Jesus vai dizer assim, ó, para nós: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu quem vos escolhi a vós. E tem duas palavras lá: vos escolhi e vos designei. Eu vos escolhi e eu vos designei. Vos escolhi e vos designei. A graça de Deus, tá, tem essas duas características, tá? Portanto, todas as pessoas, atenção, viu? Todas as pessoas que Deus, antes da fundação do mundo, planejou alcançar com a sua copiosa redenção, com a obra da sua salvação, pela graça, Ele vai alcançá-las. No dia, na hora, já um momentinho só, Samir. No dia, na hora, no minuto, no segundo que Ele planejou. Agora a pergunta da Samir é importante. Pergunte aí. Não adianta, por exemplo, quem não é crente e eu orar por ele. Então, agora. Pelo meu parente não crente. Então, olha a pergunta dela. Essa pergunta é muito comum quando se escuta isso, né? Quando se escuta essa palavra,
essa pergunta é muito comum. Então não, olha só, então não, adianta orar. Vamos começar com essa palavra aí, adianta. Nós não oramos porque adianta orar. Nós oramos porque é mandamento de Deus a gente orar. É mandamento bíblico a gente orar. Nós oramos porque é mandamento, não por aquilo que nós estamos visando alcançar com essa oração. Nós não oramos pensando no que vamos alcançar com essa oração. Nós oramos para obedecer a Deus, porque Deus nos manda orar. O que Deus vai fazer com a nossa oração é critério dele, não é critério nosso. É porque as pessoas aprenderam, que ou elas pensam que com a oração delas, elas podem determinar ações divinas. É como se pela oração o homem pudesse mandar em Deus. Deus vai fazer porque eu estou orando. Não, senhor. Deus nos ordena a orar. Agora, os resultados, o que Ele quer fazer com essa oração, Ele vai fazer as coisas que Ele elaborou dentro do seu planejamento. Por isso que o centro de toda a oração é o que Jesus ensinou assim, Pai, faça-se a tua vontade. Então, você está orando por um parente seu, por um ente querido. Você não vai orar pedindo a Deus, salva ele, ou condena ele. Você vai orar pedindo a Deus, Pai, faz a tua vontade na vida dele, porque a tua vontade é boa, agradável, perfeita, justa, santa. Realiza, Pai, o teu propósito na vida dele. Porque eu sei que se o teu propósito é de salvação, o Senhor vai alcançá-lo. Agora, se não for, ele será condenado e ele merece isso, como eu também mereço. Mas a tua vontade será feita e eu te louvo pela tua vontade, eu aceito a tua vontade, eu me sujeito à tua vontade, eu me submeto à tua vontade, porque o Senhor é Deus. É assim a nossa oração. É assim que tem que ser a nossa oração. Tem gente por aí achando, que está ganhando salvação de pessoas, porque elas estão pagando um preço pela oração. Não, senhor. Isso é ilusão religiosa. Isso é ilusão religiosa. E eu sou um detonador de ilusões religiosas. E o instrumento com o qual a gente detona ilusões religiosas é a verdade que é a palavra de Deus. Palavra de Deus que tem sido desconhecida hoje pelos crentes. Newton. Mas então essa oração, ela adianta para a salvação, mas a saúde, por uma prova, por um trabalho, a pessoa pode orar, ou tem que ser também, que seja feita a vontade de Deus. Você não pode orar, nesse momento está curado, você vai passar no concurso, então também não pode. Tudo na terra, principalmente a salvação, principalmente a salvação, mas não somente a salvação do que nós estamos falando, mas tudo na terra tem que estar em conformidade com a vontade de Deus. Jesus falou assim, o vosso Pai Celestial conhece todos os pássaros que sobrevoam pelos céus, todas as aves que voam pelos céus, e nenhuma delas cai por terra sem o seu consentimento, sem a sua vontade. Da mesma maneira como vocês também não podem mudar
um fio de cabelo de preto para branco ou de branco para preto, nem com a tinta, porque Deus vê debaixo da tinta. É exatamente isso, amados. É exatamente isso que nós lemos aqui, Deus falando do profeta Isaías. Olha o que ele fala no versículo 11, eu sou o Senhor. Tá? Eu sou o Senhor, eu anunciei salvação, eu realizei-a, eu a fiz ouvir, eu sou Deus. Antes que houvesse dia, eu era, e não há nenhum que possa livrar alguém das minhas mãos, e agindo eu, quem impedirá? Aleluia. William, muito bom. Vocês estão com pergunta hoje, vamos lá. 5, 14, 15, aí eu posso entender que, na realidade, quando as pessoas oram, no sentido que ele disse, era importante, às vezes a pessoa diz assim, porque eu alcancei, que eu orei, mas na realidade não é porque ele desejou e Deus mudou de opinião, porque estava segundo a vontade de Deus. Exatamente. Exatamente. 1 João diz assim, 14, e essa é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E o 16, e se sabemos que ele nos ouve, quanto ao que pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Excelente versículo. Quais são os versículos? 1 João? Anotem aí. 1 João 5, 14, 15. Essa é a nossa certeza, olha só, essa é a nossa certeza, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos concede. Pergunto, Ele nos concede porque pedimos ou nos concede porque era a sua vontade? E se pedimos alguma coisa que não é da sua vontade, Ele concede? Não, porque não é da vontade dele. Deus não faz vontade de homens, Deus faz a vontade dele. E nós somos salvos para adequar tudo na nossa vida, inclusive detalhes, à vontade de Deus. Estamos aqui para adequar a nossa vida à vontade de Deus. A nossa vontade não existe. A nossa vontade, ela é contaminada pelo pecado. A nossa vontade não é boa, nem perfeita, nem agradável. A nossa vontade é má, imperfeita e desagradável. Só a vontade de Deus. Por isso, a oração que Jesus ensina tem esse centro. Pai, faça-se a tua. Até, Nilton, quando a gente ora por um doente, eu quando oro por um doente, eu faço questão de dizer: Pai, se tu quiseres, tu podes curar essa pessoa agora. Se tu não quiseres, é porque o Senhor tem plano que ela permaneça com essa enfermidade. Faça a tua vontade. E já vi gente sendo curada e já vi gente não sendo curada. As que foram curadas porque era da vontade de Deus curá-la. As que não foram curadas porque não era da vontade de Deus curá-las. É a vontade de Deus que é feita. É a vontade de Deus que é realizada. Ninguém, amados, olha, tá? Ninguém passa por cima de Deus em absolutamente nada. Ninguém. Por isso Ele é soberano. Tá? Por isso Ele é soberano. E por isso nós somos crentes. Você é crente? E por isso todo dia a gente acorda de manhã e diz: Senhor, obrigado por esse novo dia que o Senhor está me concedendo. E nesse novo dia eu quero andar dentro da Tua vontade, eu quero andar em conformidade com a Tua vontade, com a Tua palavra. Por que que o homem do Salmo número 1 medita de dia e de noite na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus registra todos os aspectos da sua vontade. Por que nós meditamos na Bíblia? Para estar cada vez mais cientes e conscientes da vontade de Deus e
procurar viver de tal maneira que estamos vivendo com certeza absoluta de que não estamos dando nenhum passo fora da vontade de Deus, porque qualquer passo fora da vontade de Deus é pecado. Tiago até fala assim, ó, até se, eu quero ir para eu vou numa outra cidade ali, vou fazer um negócio naquela cidade. Tiago escreveu assim, você não pode dizer isso sem antes dizer, se Deus quiser, eu vou a tal lugar e farei isso e farei aquilo. Ou seja, amados, o homem não é independente. O homem é dependente completamente de Deus. Paulo pregou em Atos 17, Deus é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Seu coração está batendo aí? Coração aí? Essa batida que seu coração deu agora aí, Deus sabe o número dela. Deus sabe o número dela. E Deus sabe quantas serão as batidas, sabe qual será a última. E quando chegar a última, não vai ter uma próxima. Tá claro? Seus pulmões estão respirando aí? Você está respirando? Quantas vezes seus pulmões já se encheram de ar? Deus sabe exatamente o número. Deus sabe exatamente o número. E quando chegar a última vez que ele vai encher e você então não vai respirar mais, não vai ter mais nenhuma chance. Jesus disse, qual de vós, por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Então, Deus é soberano. E esse tema é muito grande aqui dentro dessa epístola de Paulo aos Romanos. Por isso, a obra da salvação foi planejada por Deus à risca. E todos quantos Deus planejou alcançar, Ele vai alcançar, na hora que Ele planejou alcançar, dentro das circunstâncias que Ele planejou, e não vai ter ninguém que poderá impedir, nem a própria pessoa. Aleluia. É importante a gente ter isso na nossa cabeça, porque isso é a palavra de Deus, tá? Isso é a palavra de Deus. Nas últimas décadas, desde o princípio do século XX para cá, a pregação do Evangelho mudou, porque a pregação do Evangelho deixou de ser cristocêntrica para ser antropocêntrica. Ou seja, deixou de pregar a soberania de Deus para colocar o homem como soberano, para colocar o homem como o centro, para colocar o homem como o importante. O homem não é o importante, não, o importante é Deus. O homem não é o centro, não, o centro é Deus. O homem merece condenação. E alguns são salvos porque esse foi o plano de Deus, tirar esses alguns dentre todos os condenados, e embora, como todos os condenados, eles também mereçam condenação, o Senhor lhes concede uma imerecida graça de salvação. Por isso, a graça elege para a salvação todos aqueles que já foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso que nós vamos ler esse elege aqui, que a graça elege, em Romanos 11, quando a gente chegar lá em Romanos 11, mas abre aí para a gente fazer uma prévia. 11:5, Romanos 11:5, Romanos 11:5 é o texto em que nós lemos acerca da eleição da graça. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje,
sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Repita. E só para complementar, versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Pode repetir? Se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Então você percebeu no final do versículo 5? Repita no final do versículo 5. Segundo a eleição da graça. A graça, pela sua graça, Deus escolheu antes da fundação do mundo todos aqueles que ele ia alcançar com esta superabundante graça, ok? Última pergunta lá do William, rapidinho. Pastor, eu já vi muito isso. A pessoa teve um negócio, é de Deus, que foi Deus que abriu o carro, e ficou todo animado. Com o passar do tempo, depois vai um barco, derrota mesmo. Isso. Não era a proposta de Deus. Claro que não. Claro que não. A pessoa tinha certeza que Deus É uma certeza errada, né? É o que fala lá no Eclesiastes, tá? No Provérbios fala isso, Eclesiastes também fala isso. Olha, não tenha pressa para dizer que alguma coisa é de Deus. Viu? O que é de Deus se provará sendo de Deus. O que não é de Deus se provará da mesma forma não sendo de Deus. Agora, hoje em dia, tem muitas pessoas que não vivem pela fé, elas vivem pelo emocional. E aí é na hora do emocional que elas falam, eu estou sentindo. Elas falam usaram até o negócio assim, há alguns anos atrás, usaram muito aquela expressão assim, estou sentindo de Deus. Você lembra das pessoas falar isso? Das pessoas falarem isso? Estou sentindo de Deus. Amado, sentimento é da alma, a alma é enganosa. Nós não andamos por sentimento, nós andamos por fé. E a fé é acima do sentimento. Fé vem pela palavra de Deus. Então, o caminho seguro, o andar seguro, o comportamento seguro é baseado na obediência à palavra de Deus. Isso é ver pela fé. E não ficar achando que tudo que vai aparecendo isso aí é de Deus. Não tenha pressa de dizer que alguma coisa é de Deus. Porque até o diabo disfarça de coisas de Deus. Disfarça de anjos de luz. E a Bíblia diz que disfarça-se até do próprio Cristo. E até entra nas igrejas como se fosse o próprio Cristo. E até opera milagres. Que Paulo chama em 2 Tessalonicenses de prodígios da mentira. O diabo faz isso. Agora, Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ok? Muito bem. Então, essa superabundante graça, que nós estaremos lidando com essa doutrina, dentro da doutrina bíblica da salvação, a doutrina da superabundante graça de Deus, né? Então, esse segmento 2, ele tem uma introdução e um desenvolvimento. Nós estamos, então, há 2 semanas, contando com hoje, na introdução. A introdução está toda aqui no capítulo de número 5, cujo título é, diga aí, Graça Justificadora. Graça Justificadora. Isso. Justificadora porque nós somos pecadores, merecedores de salvação, e a graça de Deus, de maneira imerecida por nossa parte, né, justifica os nossos pecados pela morte de Cristo. Pela morte de Cristo, ou seja, nossos pecados foram
condenados e castigados na pessoa de Jesus, para que nós recebêssemos justificação. Por isso a graça é justificadora. A partir da semana que vem, nós vamos entrar aqui neste desenvolvimento do segmento 2, né? Capítulos de 6 a 8, 6, 7 e 8, cujo título é, diga, Vencendo o Pecado. Vencendo o Pecado. A graça de Deus não apenas nos justifica dos nossos pecados, mas também providencia para nós tudo o que nós precisamos para vencer o pecado. Porque mesmo justificados, nós ainda manteremos dentro de nossa alma, grudada na nossa alma, tá? A velha natureza adâmica. E por causa disso é que precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A graça de Deus opera na nossa vida para nos dar todos os elementos para vencermos o pecado, para sermos, na nossa luta contra o pecado, uma expressão que Paulo vai usar lá no capítulo 8, para sermos mais que vencedores. Amém? E lembra de Hebreus 12, 4, onde está escrito: na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Até o sangue significa até a morte. Hebreus 12, 4, né? Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, ou seja, até a morte. Então, até lá, a fim de que nós façamos o que Jesus disse também em Mateus 24, 13, perseveremos até o fim, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim na luta contra o pecado, perseverar até o fim na santificação, vencendo o pecado com os elementos, com as armas que a graça de Deus concede para nós em Cristo Jesus na obra da salvação. Vamos trabalhar esses elementos vencendo o pecado aqui, de 6 a 8, do capítulo 6 ao capítulo 8. Semana que vem começaremos no capítulo 6. Nós estamos aqui então no capítulo 5, na introdução do segmento, e o capítulo 5 está dividido em duas pequenas partes. A primeira parte nós vimos na semana passada, do versículo 1 ao versículo 11, tá? A graça é justificadora, diga, mediante a fé. Por isso Romanos 5:1 vai estar escrito aí, no Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos aqui encerrar o capítulo 5, na sua segunda parte, do versículo 12 ao versículo 21, cujo título é, diga, graça superabundante. Graça superabundante. Aleluia. Então, este pequeno trecho aí, então, do versículo 12 ao 21, ele está dividido assim, dessa maneira. Ele tem uma pequena introdução no versículo 12. O versículo 12 sozinho está aqui, tá? Título, diga, universalidade do pecado. Portanto, o versículo 12 o versículo 12 está funcionando aqui como uma revisão do segmento 1, cujo título era Abundou o Pecado, tá? A universalidade do pecado, ou seja, como o pecado alcançou a todos os homens, e o pecado faz com que, aquilo que eu falei no início da aula de hoje, todos os homens sejam igualmente merecedores de eterna e justa condenação. Para que nós entendamos que, mesmo tendo sido alcançados pela salvação, continuamos merecedores de condenação. Porque a salvação que nós recebemos é graça imerecida. Ok?
Muito bem. E aí, do versículo 13 ao 21, 3 elementos entrelaçados que Paulo está trabalhando aqui. Como que se relacionam essas coisas na nossa vida? Diga, pecado, lei e graça. Pecado, lei e graça. Muito bem. Versículo 12, então, universalidade do pecado, né? Versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Repita. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Muito bem. Existe uma história que não aconteceu, que se tornou então uma história muito difícil de nós imaginarmos como ela seria se tivesse acontecido. A história da humanidade se o homem não tivesse pecado. Qual seria a história da humanidade se o homem não tivesse pecado? É claro que se o homem não tivesse pecado, não teria necessidade também da salvação. Todos seriam, né? Todos seriam naturalmente santos. Ninguém seria pecador. Essa história, qualquer um que tente imaginar como seria essa história. Vamos supor que eu desse para vocês aí uma redação. Faça uma redação, né? Uma redação, escrevendo na sua cabeça, na sua mente, né? Como seria a humanidade se o homem não tivesse pecado. Vocês poderiam escrever coisas muito diferentes, mas tudo que vocês iriam escrever seria uma realidade utópica. Uma realidade que nós não imaginamos, não tem como a gente depreender na nossa cabeça, não tem como a gente imaginar como seria a humanidade se o homem não tivesse pecado. Porque, de fato, a realidade é que o homem pecou. E por um só homem, toda a humanidade pecou. O que é importante a gente entender sobre isso? Porque até hoje a gente encontra pessoas falando assim, se foi Adão que pecou, por que culpa tenho eu? Né? Adão foi provado e reprovado, tá? De uma prova, alguém só pode sair aprovado ou reprovado. A prova de Adão e Eva, o primeiro casal, a prova do primeiro casal no jardim do Éden, não foi uma prova pessoal da pessoa de Adão ou da pessoa de Eva. Foi uma prova da natureza humana. Deus criou o homem da melhor maneira que ele poderia ter criado. Mas mesmo tendo criado o homem da melhor maneira que ele poderia ter criado, ele sabia que o homem não ia passar na prova. A natureza humana não passa na prova do pecado. É por isso que ninguém pode ser salvo pelas obras de autojustificação, porque ninguém consegue se justificar dos seus próprios pecados. Então, o que foi provado em Adão e Eva não foi a pessoa de Adão e a pessoa de Eva. O que foi provado em Adão e Eva foi a natureza humana. Por isso, a natureza humana que estava sendo provada no jardim do Éden, e a natureza humana foi reprovada lá no jardim do Éden, ok? E por isso, então, o pecado passou a todos os homens. E pelo pecado a morte.
nessa redação que a gente poderia fazer, poderíamos pensar assim que o homem não ia morrer fisicamente. Será que o homem, se não tivesse pecado, ia morrer fisicamente ou não? A morte física ia acontecer ou não ia acontecer? Pelo pecado a morte entrou no mundo. Agora, mais sério do que a morte física é a morte espiritual. É a morte espiritual. Da morte física, tem até pessoas que vão escapar dela. 2 já escaparam, Enoque e Elias. Deus não deixou Enoque e Elias passar pela morte física, né? E os que forem arrebatados da terra por ocasião da vinda de Jesus, também vão escapar da morte física, né? Mas a maioria das pessoas, portanto, o restante todo vai experimentar a morte física, tá? A morte física. Tanto salvos como condenados vão experimentar a morte física. Mas a pior morte não é a morte física, que é a separação temporária entre o corpo e a alma. A pior morte é a morte espiritual, que é um estado de total separação de Deus, onde o homem não tem comunhão com Deus, o homem não tem reconciliação com Deus, onde o homem, antes da morte física, vive em estado de inimizade completa para com Deus, e depois da morte física, sua alma vai sofrer no inferno, e depois do inferno, vai na segunda ressurreição receber seu corpo de volta para ser lançada no lugar de eterna condenação, que se chama o lago de fogo e de enxofre, onde Jesus disse que o verme não morre e o fogo não apaga. O verme aí é o germen da natureza humana, porque a natureza humana foi criada para existir para sempre. Todo homem, uma vez chamado à existência, vai existir para sempre. Os salvos vão existir para sempre na glória, os condenados vão existir para sempre no lago de fogo e de enxofre. E este lago de fogo e de enxofre, o lugar da definitiva condenação de todos os ímpios, é chamado no Apocalipse de segunda morte, tá? A segunda morte, que não terá poder sobre os justificados. Os justificados não participarão da segunda morte, porque eles participarão da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos, que Jesus falou assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Essa é a primeira ressurreição, a ressurreição dos justos, que já começou. Primícias da nossa ressurreição. O primeiro justo a ressuscitar é o próprio Jesus, que já está de corpo e alma assentado na Nova Jerusalém, no céu, à destra do Pai. E por isso o apóstolo João escreveu em João 3,13: ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Só Jesus está no céu. Os salvos que morreram em estado de salvação, suas almas estão ainda no paraíso, esperando a vinda de Jesus, quando, por ocasião da vinda de Jesus, receberão seus corpos de volta, glorificados, né? E aí vão subir ao céu com o Senhor Jesus. Essa é a primeira ressurreição. Os ímpios, cujas almas não vão para o paraíso, vão para o inferno, tá? Permanecerão no inferno até o fim do reino milenar de Cristo. 7 anos de grande tribulação,
depois 1000 anos do reino milenar de Cristo, e no final do milênio, quando for instalado o grande trono branco, e o que se assenta nele é o Pai, diante dele fugirão os céus, a terra, o mar, porque as primeiras coisas passarão, a criação provisória vai desaparecer e serão ressuscitados todos os ímpios, cujas almas estavam no inferno, para serem justamente julgados diante do trono do Pai. Esse julgamento é de condenação, e eles serão então lançados de corpo e alma no lago de fogo e de enxofre. Essa é a segunda morte, que é proveniente da segunda ressurreição e que é o resultado, a consequência do pecado de toda a humanidade. E nós que estivemos na glória, vamos pensar assim, somos tão dignos de condenação quanto todos que estão lá agora no lago de fogo e de enxofre. Somos totalmente indignos de estar aqui na casa do Pai. Só estamos aqui porque Deus foi gracioso para conosco. Amém. E nos alcançou com essa graça. Porque como todos, olha só, universalidade significa todos, todo o universo humano, todos os homens, o pecado atingiu a todos. A salvação é poderosa para salvar a todos, mas não tem o propósito de salvar a todos, porque se tivesse esse propósito não poderia ser frustrado. Então, Jó 42, 2. Jó dizendo assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Algum plano de Deus pode ser frustrado? Então, deixa eu perguntar para você. O plano da salvação era para salvar todo mundo? Se fosse, não poderia ser frustrado, porque é plano de Deus, e agindo Deus, Deus age para realizar o seu plano. Por que todos não são salvos? Porque esse não é o plano de Deus. E deixa eu só esclarecer para vocês, porque tem gente que pega, por exemplo, alguns textos, como o que eu vou pegar agora aqui, 1 Timóteo capítulo 2, pegue aí. 1 Timóteo, capítulo 2, tem gente que pega um texto como esse aqui, ó, 1 Timóteo, capítulo 2, e lê assim no versículo 3 e 4. Versículos 3 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Leiam esses dois versículos aí. Tem gente que pega esse versículo aqui, muita gente, viu? Que pega esse versículo 4 aqui para provar, então, para querer provar com esse versículo que o plano de Deus com a salvação era salvar todo mundo. Porque Deus deseja que todos os homens sejam salvos, tá? Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Na nossa Bíblia aqui, revista e atualizada, traduziu deseja. Tá? No texto original não está o verbo desejar, está o verbo querer. Está o verbo querer. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E Paulo escreveu na língua grega. Na língua grega existem dois verbos
Dois verbos querer. Na língua grega existem dois verbos querer. Um deles é o verbo, vou escrever em grego aqui para vocês, tá? Então não se assustem. Um deles é o verbo telo, tá? Telo, colocando aqui em letras portuguesas, né? É o verbo telo. Um deles é o verbo telo e o outro verbo é o verbo bulomai. Bulomai, então, em letras portuguesas aqui, bulomai, tá? Bulomai, o verbo bulomai. Esses dois verbos gregos se traduzem em português como o verbo querer. Os dois verbos são o verbo querer. Só que cada um deles tem um significado diferente do outro, tá? Por isso que a língua grega é uma língua mãe. Língua mãe são línguas que dão origens a palavras e também dão significados a essas palavras, tá? Então essas duas palavras, esses dois verbos são de origem grega, tá? Eles se traduzem querer, telo é querer, bulomai é querer, mas a língua grega dá um significado para cada um deles. Vou começar com o de baixo aqui, ó. O bulomai é o verbo querer que simboliza um querer proposital. Querer proposital. Quando eu quero alguma coisa e eu transformo esse meu querer em um propósito, eu planejo, eu reúno todas as coisas que são necessárias para realizar este querer. Este é bulomai, ok? Telo, na nossa Bíblia aqui, na nossa tradução revista e atualizada, foi traduzido como desejo, o qual deseja que todos os homens sejam salvos, é porque telo representa um querer não realizável. Um querer não realizável, embora ele possa ser desejável. Um querer não realizável, embora ele possa ser desejável. Assim como nós, olha só, tudo que você deseja na vida, você vai ter? Não. Isso também acontece com Deus. O pensamento inicial de Deus, ao pensar em criar o homem, não era condenar nenhum homem, é que todos fossem santos, que todos fossem salvos. Mas o homem caiu em pecado. E o pecado, o salário do pecado é a morte. O pecado invoca a justiça de Deus, porque Deus é santo. Deus é santo, Deus é justo e Deus abomina o pecado. O pecado chama a justiça de Deus. E a justiça de Deus condena o pecador. Todo pecador é condenado. Nós não somos salvos porque Deus tirou de nós a condenação. Ou seja, porque Deus não quis realizar a nossa condenação. Nós somos salvos porque Deus realizou a nossa condenação em Jesus.
em Jesus, tá? Só que como Jesus não pecou, então ele não vai para o lago de fogo e de enxofre. Mas mesmo assim, ele sofreu a nossa condenação. Então Deus é justo. E no propósito de Deus, olha como Deus não trabalha com quantidade, Deus trabalha com qualidade. No propósito de Deus, Deus retira os seus poucos escolhidos do meio de todos os outros condenados, para ministrar nele a sua salvação, porque este é o seu propósito, tá? O querer proposital de Deus acontece no seu propósito de salvação. E no seu propósito de salvação, tá? Ele não pode falhar, porque nenhum dos seus propósitos, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O verbo que Paulo usou aqui, em 1 Timóteo 2,4, não foi bulomai. O verbo que ele usou aqui foi telo, expressando um querer, mesmo sendo um querer de Deus, é um querer não realizável, embora seja desejável. Porque o plano de Deus para a salvação, ele não era um plano para salvar a todos os homens, porque sendo santo, sendo justo, ele tem que mostrar a sua justiça contra o pecado dos homens. O que Deus faz na obra da salvação é tirar os seus eleitos pela graça, tirar os seus eleitos do número desses que vão receber a justa condenação e fazer com que a condenação desses eleitos seja sofrida em Cristo na cruz do Calvário, para que o propósito dele se realize na vida eterna desses eleitos, nos quais ele tem propósito de salvação. Glória a Deus. A primeira pessoa que me anunciou o Evangelho, tá? Eu tinha ali uns 15 anos mais ou menos de idade, era um colega de escola que, com 15 anos de idade, eu ganhei um jogo de xadrez, e eu não sabia jogar xadrez, e ele sabia jogar xadrez. Eu comentei na escola que eu tinha ganhado um jogo de xadrez, e ele perguntou: você sabe jogar? Não. Então eu vou lá na sua casa ensinar você a jogar. Aí ele ia muito na minha casa lá, quase todas as tardes, ia na minha casa me ensinar a jogar xadrez, né? Eu joguei muitas partidas com ele de xadrez, e ele era evangélico. O pai dele era pastor. E eu não era, não. Aí ele foi a primeira pessoa que pregou o evangelho para mim. E olha como é que foi a pregação dele. Ele pregou assim, ó. A gente estava jogando xadrez lá, mexendo nas peças. Aí de repente ele falou assim: você é crente? Eu falei: não. Aí ele falou assim: mas se Deus tiver propósito de salvação na sua vida, você vai ser um dia. Eu falei: tá bom. Nunca mais ele falou nada comigo. Mas exatamente o que ele falou aconteceu. Deus tinha propósito de salvação. Essa é uma bela maneira de você pregar o Evangelho, sabia? Uma bela maneira de você pregar o Evangelho. Fala para a pessoa: se Deus tiver propósito de salvação na sua vida, Ele vai te alcançar. Se não tiver, é porque Ele vai manifestar em você a justa condenação que você e todo mundo merece. Glória a Deus, amados. É simples assim. Essa é a simplicidade do Evangelho de Cristo, tá? Não adianta querer ninguém forçar a barra e fazer Deus salvar alguém quando Ele não quer, quando não está dentro do seu propósito, porque ninguém vai livrar, nenhuma pessoa vai livrar ninguém das mãos de Deus. Muito bem, então,
universalidade do pecado, entendemos muito bem isso, né? Agora vamos ver aqui do 13 ao 21, pecado, lei e graça, essas três palavras nesse contexto aí são importantes. Estão entrelaçadas aqui. Todos pecaram, tá? Olha só, todos pecaram, não é isso? Romanos 3, 23. A lei faz o quê? A lei realça a nossa tendência pecaminosa. A lei traz à lume o nosso pecado. E a graça nos salva da condenação da lei. Okay? A graça nos salva da condenação da lei. O versículo 12 disse aí, né, que pelo pecado do homem, né, por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. O que Paulo fala sobre a morte? A relação entre a morte e a lei em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, logo depois daquele cântico que era cantado na igreja primitiva, né? Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Repita aí. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O aguilhão aqui é como se a morte fosse o escorpião, a cauda do escorpião lá, o ferrão dele, o aguilhão, o veneno da morte, né? Então, o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, é do pecado que está todo o veneno mortal, da morte eterna, condenação eterna. E a força do pecado é a lei. A lei realça o pecado, por quê? Nós vamos ver lá no capítulo 7, no desenvolvimento aqui do segmento 2, no capítulo 7 de Romanos, Paulo dizendo que a lei é boa, mas eu sou mau. E quando essas duas coisas se encontram, a lei que é boa realça a minha maldade. Tá? Realça a minha maldade. Por isso que quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nos sentimos pecadores diante de Deus. Mais nos sentimos pecadores diante de Deus. Está cheio de crente por aí não se sentindo pecador, se sentindo o máximo. Sabe por quê? Está sem palavra de Deus na vida dele. Está só com religiosidade e ritualismo religioso, mais nada. Quanto mais palavra de Deus, a palavra de Deus é a lei de Deus. Ela realça, mostra o nosso pecado e mostra a nossa necessidade de santificação e mostra que a salvação é graça imerecida. Tá? Imerecida. Uma vez eu dei uma pregação numa igreja que eu falei assim, um contraste. Todo mundo que vai para o lago de fogo de enxofre, ele vai para o lago de fogo de enxofre pensando que ele merecia ir para o céu. E todo mundo que vai para o céu vai tendo certeza que ele merecia ir para o lago de fogo de enxofre. Porque esses que vão para o céu, eles vão porque a vida deles foi contrastada com a palavra de Deus, e diante da luz da palavra de Deus, eles viram quão indignos eles eram, quão pecadores eles eram, e por isso se humilharam debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo oportuno os exalta em glória. Enquanto que as pessoas que ficam por aí sem palavra de Deus, sem a luz da palavra de Deus, o seu ego se exalta. E elas não se sentem pecadoras, porque não tem a lei, não tem a palavra exaltando o seu pecado, e elas então não se sentem pecadoras, se sentem as melhores pessoas do universo.
Tem gente até que diz assim, se todo mundo fosse igual a mim, o mundo seria uma maravilha. Eles não se enxergam, tá? Não veem o seu pecado, porque não tem a luz da palavra. Quanto mais tem a luz da palavra, mais enxergamos o nosso pecado, e é por isso que mais então buscamos a santificação, e mais entendemos o quanto não merecemos a salvação, quanto não merecemos a graça de Deus imerecida. Então, pensando em tudo isso, vamos ver aqui, versículo 13. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Isso aqui significa que não é levado em conta por Deus, não, viu, irmãos? Ele não é levado em conta pelos pecadores. Os pecadores não enxergam o seu pecado. Isso aí não é grave, não tem problema nenhum. Ninguém leva em conta o pecado. Na ausência da palavra. Tá? Na ausência da palavra. Toda a humanidade já estava reprovada diante de Deus. Isso aqui não está dizendo que Deus não está levando em conta o pecado, não, até que chegasse a lei, porque a lei chegou só depois só na época de Moisés, quando o povo foi tirado lá do Egito, né? Estão lembrados? Depois do Êxodo, que eles se acamparam no Monte Sinai, e foi lá no Monte Sinai que Deus revelou a lei. Então o texto está dizendo que reinou a morte, olha, reinou a morte, porque o salário do pecado é a morte. Reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre... Esse é o 14, né? Esse é o 14, desculpa. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Adão prefigurava Cristo que haveria de vir, que seria o homem que passaria como o homem passaria na prova. Adão não passou na prova e condenou a humanidade inteira. Jesus passou na prova e salva aqueles que Deus vai alcançar pela graça. Então, eu estava falando do 13, né? Até o regime da lei, até chegar Moisés, de Adão até Moisés, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei, porque sem a palavra, o pecador não se sente pecador. É assim que estão as pessoas no mundo, sem a palavra, eles não se sentem pecador, o pecado não é levado em conta. O que nós vemos como pecado, o mundo vê como normal. Não, isso é normal. Aí ficam aí tentando provar que o homossexualismo não é pecado, que o lesbianismo não é pecado. Ficam tentando provar que não é pecado. Que o alcoolismo não é pecado, né? Então, estão em pecado, mas não enxergam o pecado porque não há lei, porque não há palavra na vida deles. Entretanto, reinou a morte, 14, desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Porque a prova de Adão não era só para ele, era para toda a humanidade. E Adão prefigurava, então, o que havia de vir, que vai ser chamado só em 2 lugares, tá? Aqui na Epístola aos Romanos e também em 1 Coríntios capítulo 15, é que Jesus será chamado de o novo Adão ou de o último Adão. Último Adão. A palavra Adão, né? A palavra Adão em hebraico é Adam. Em hebraico, a palavra Adão é Adam. Como a gente lê em inglês, Adam, né? Adam, em hebraico, significa, traduzido para o português, é homem. Não homem no sentido masculino da palavra, mas homem no sentido genérico, geral. Homem, quando falamos os homens, nos referindo a toda a humanidade, tá? A natureza humana. Então, para toda a humanidade, Deus estabeleceu na
primeira criação, um protótipo. Adão foi o protótipo para todos os homens que viriam nascer na humanidade. Jesus feito homem, tá? Jesus feito homem é o protótipo dos homens que vão ser alcançados pela graça, que vão ser salvos e que devem então seguir o modelo do Filho perfeito de Deus, do Filho Santo de Deus. Por isso Jesus é então o último Adão, porque não haverá um terceiro, tá? Não haverá um terceiro protótipo. São, olha só, 2 protótipos e 2 criações. O primeiro protótipo é o protótipo da primeira criação, a criação que foi o chamado à existência, no qual todos pecaram. O segundo protótipo e último, novo Adão e último Adão, é o protótipo da segunda criação. A segunda criação, ou nova criação, é a salvação. A salvação é a nova criação que está escrito em 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5,17. Todo aquele que está em Cristo, as Bíblias traduziram nova criatura, não é nova criatura, é nova criação. No original está escrito nova criação. A salvação é a segunda criação, a nova criação, a criação espiritual, aonde Deus tira lá do primeiro protótipo homens caídos e os restaura, os renova, os justifica em Cristo Jesus, o último Adão, para eles serem semelhantes a este último Adão aí, para eles serem semelhantes a Jesus. Jesus é o nosso protótipo. Jesus é o nosso modelo. Por isso, como eu falei aqui no início da aula de hoje, citando Atos 11, 26, onde fomos chamados de cristãos, cristão é quem segue o modelo de Cristo. E o modelo de Cristo é modelo de total obediência a Deus, porque ele foi obediente, uma vez reconhecido como homem, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ok? Então Jesus é o nosso protótipo. A salvação é a segunda criação. Por isso que a gente lê também em Efésios 2:10. Efésios 2:10, quando Paulo escreve lá em Efésios 2:10, que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus, Paulo está se referindo não à criação do Gênesis, mas à salvação em Cristo Jesus, a segunda criação. Então são 2 criações. O homem da primeira criação caiu, porque o protótipo da primeira criação caiu. O homem da segunda criação é salvo em Cristo, porque Cristo é o protótipo da segunda criação. O modelo perfeito que foi provado muito mais fortemente do que o primeiro Adão foi provado, mas ele não caiu. Tá? Jesus, amados, como homem na terra, tá? Foi o homem mais provado. As maiores tentações de Satanás, as maiores provas que um homem poderia receber, Jesus, como homem na terra, recebeu. Nenhum homem na terra foi mais provado que Jesus, nem Jó. Por isso que Jó, no próprio livro dele, diz: eu sei que o meu Redentor vive. Jesus é o Redentor, Jó é um redimido. E os salvos são redimidos, mas o Redentor é Jesus. E Jesus, para ser nosso Redentor, passou por provas muito superiores a que nós jamais passaremos na vida.
e ele as suportou todas elas e não caiu para que a salvação pudesse ser efetivada. Então é nesse sentido que o primeiro, no versículo 14, Adão prefigurava o que havia de vir, o último Adão, que é Cristo. Versículo 15. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Traduzindo esse versículo, está falando que a obra de Cristo, a obra de Cristo, pela graça da nossa salvação, ela é superior à malignidade do pecado que nos atingiu. Glória a Deus. Então nós temos pecado em nossa vida? Temos, senão não necessitaríamos de santificação. Mas a graça de Cristo é superior aos nossos pecados. A graça que nós temos em nossa vida, em Cristo Jesus, é muito mais abundante do que as nossas próprias tendências pecaminosas. O que facilita para nós a vitória sobre o pecado, que vamos ver aqui no desenvolvimento. É isso que acontece com essa diferença que Paulo coloca aqui no versículo 15, entre o dom e o pecado. O dom gratuito, a graça de Deus, e a ofensa, o pecado. Tá? O dom gratuito é muito mais forte do que a ofensa. A graça é muito mais forte do que o pecado. A graça, o pecado é abundante, mas a graça é superabundante. 16. O dom, entretanto, o dom é a graça, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Adão pecou uma vez só, não foi? E o pecado passou a todos os seres humanos, não é isso? Jesus também morreu uma vez só, não foi isso? Mas o que ele conquistou para nós nessa morte, nos livra da multidão dos nossos pecados. Não de um pecado só, mas da multidão dos nossos pecados. Já perceberam quanto que nós somos piores que Adão? Adão pecou uma vez, nós pecamos quantas vezes? Até o dia que você nasceu até hoje. Então, de muitas ofensas, a graça nos livra da condenação, de muitas ofensas, de muitos pecados. Agora, o 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, que é Adão, importante esse versículo agora, reinou a morte. Diga, reinou a morte. Agora, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu quero que vocês leiam esse. Dois sinônimos aqui, tá? Uma coisa que é sinônima da outra. Diga, abundância da graça, dom da justiça. Não são duas coisas diferentes, é a mesma coisa, é a mesma graça, tá? É a mesma obra da salvação. A graça que é abundante, a graça que é o dom da justiça, ou seja, a graça justificadora, a graça que opera a justiça de Deus, condenando nossos pecados em Cristo e nos dando redenção, remissão, perdão, salvação, tá? Esse é o dom da justiça. Então,
Pela ofensa de um só, o primeiro Adão, e por meio dele, desse primeiro Adão, reinou a morte. Reinou a morte. A morte está reinando no mundo. Essa morte aqui continua reinando no mundo. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19: sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro jaz no maligno, no estado de morte espiritual, no estado de pecado. A morte reinou no mundo. É por isso, amados, que é inútil, tá? Homens idealistas, associações idealistas, tentar consertar o mundo. Esse mundo não tem conserto. Esse mundo, o que reina nele é a morte. O que reina nele, né, é o maligno. O mundo jaz no maligno. Por isso que Jesus chamou o maligno de o príncipe deste mundo. E o que ele está fazendo é o que ele sabe fazer de melhor. Aquelas 3 coisas lá: roubar, matar e destruir. Esse é o mundo. Esse mundo não tem conserto, tá? Não adianta a Globo ficar aí mandando o povo dizer que Brasil eu quero. Isso é falácia, viu? Reina a morte, tá? Reinou a morte. Essa semana alguém veio me entrevistar com esse negócio aqui. Brasil, você espera para o futuro? Um Brasil todo destruído pelo seu próprio pecado e pela sua própria idolatria. Esse é o Brasil que vai ter no futuro. E vai todo mundo para o lago de fogo e de enxofre, como todas as demais nações da terra. Porque as nações estão se afundando na própria cova que elas abriram. E a única nação que vai estar no céu é a nação eleita, o povo escolhido, o sacerdócio régio, o povo de propriedade exclusiva de Deus, que pela graça Ele está salvando do meio dessas nações. Porque aqui, amados, reina a morte. Tá? Aí fora, tudo aí no mundo inteiro, todas as nações, a morte está reinando. A morte está reinando. Porque o aguilhão da morte é o pecado e todos estão vivendo aí debaixo do pecado. E a força do pecado é a lei. A lei é santa e o homem, a palavra de Deus é santa e o homem é o oposto de toda essa santidade. O homem está no pecado. Mas, quantos foram alcançados pela graça, fomos tirados desse reino da morte. A morte não reina mais sobre nós. Viu, amados? A morte não reina mais sobre nós. É tanto que Paulo vai chamar a morte física de lucro, em Filipenses capítulo 1. Para mim o viver é Cristo e o morrer fisicamente. Morrer fisicamente é lucro. Porque a minha morte física só vai ser o final da minha luta contra o pecado. E Deus vai completar em mim o que faltou na minha santificação e estarei para sempre com Cristo. Aleluia. Viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, a morte como condenação eterna não reina mais sobre nós. Nós somos tirados de debaixo do domínio da morte. Nós somos tirados de debaixo do domínio da condenação. Aqui reinou a morte, é a mesma coisa. O reino da morte é o mesmo reino de Satanás, é o mesmo reino da condenação. Nós não estamos mais debaixo de Satanás, nós não estamos mais debaixo da condenação, nós não estamos mais no império das trevas, nós estamos no reino do Filho. O reino do Filho, do seu amor. Agora, o que a graça de Deus nos dá? Nos dá o reino. Nos dá o reino. Lembram de um versículo que Jesus disse assim: foi do agrado do Pai, não temais, ó pequenino rebanho, porque foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Lembram de Jesus dizer isso? Porque agora nós reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. O que é reinamos em vida? Que agora nós temos todas as condições de
não permitir mais que o pecado reine sobre nós. Nós temos agora todas as condições de reinar sobre o nosso pecado. Por que na obra da salvação Deus não tira logo o pecado de nós? Para a gente não precisar de santificação e ficar logo santo. Se quando a gente morrer Ele vai completar essa obra, Ele não podia fazer isso agora? Ele nos deixa o pecado em nós, para nós, através da santificação, aprendermos agora a dominar sobre o nosso pecado e não permitir nunca mais que o nosso pecado domine sobre nós. Para nós dizermos para a nossa alma assim, ó, essas inclinações malignas aí não mandam mais em mim, não. Eu é que mando nelas e eu crucifico tudo isso, eu amarro tudo isso daí e não vou obedecer à carne. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 8, não somos mais devedores da carne para que vivamos segundo a carne, mas pelo Espírito nós mortificamos as obras da carne. Essa é a maneira de vencermos o pecado. O que Paulo está fazendo aqui no capítulo 5? Está introduzindo para nós, tá, os elementos que nós precisamos para vencer o pecado aí nessa nossa luta contra o pecado. Deus já nos deu graça suficiente para nós não permitirmos mais o pecado reinar sobre nós, mas nós reinarmos sobre o pecado, nós dominarmos sobre ele. Por isso que o Espírito Santo nos dá no seu fruto domínio próprio, não está escrito lá? Domínio próprio para nós, com o próprio domínio, dominarmos sobre o pecado. Porque somos fortalecidos no Senhor. Em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, que é Cristo Jesus. A morte reina no mundo, mas não reina sobre nós. Nós é que reinamos sobre ela, reinamos em vida por meio de Jesus Cristo. Satanás reina no mundo, o mundo jaz no maligno, mas nós não estamos mais nesse âmbito espiritual do mundo. Nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho e é nós que estamos agora sobre Satanás. Os ímpios estão debaixo de Satanás. Nós estamos agora numa posição privilegiada, acima de Satanás, e é por isso que Jesus disse em Lucas 10,19, eu vos dei poder para pisardes serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Pisar não significa sair pisando aí não, né? Pisar significa uma posição superior, estar acima de. Nós estamos acima de. São duas posições, ou abaixo do diabo ou acima do diabo. Os homens no pecado estão abaixo do diabo. O diabo domina sobre eles, impera a morte sobre eles. Mas nós fomos colocados pela obra da salvação acima de Satanás e é nós que imperamos sobre ele. É por isso que podemos expulsar o diabo, ele tem que nos obedecer, porque nós somos de Cristo Jesus e ele sabe que nós temos essa autoridade. Aleluia. Muito bem, então esse foi o 17. Agora o 18. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça de Cristo Jesus, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Repitam. Aleluia. Veio a graça sobre todos os homens, tá? Mas não confunda, não salva todos os homens. Ela vem sobre todos os homens para salvar aqueles que essa graça elege. É aquele exemplo que eu já dei para vocês aqui, não sei se eu dei aqui no seminário ou na igreja em algum culto. Aquele exemplo que eu dou de vez em quando para vocês.
Se você passou por essa experiência quando era adolescente, quando estava na escola e alguém cometeu fez alguma traquinagem na escola, aí a diretora veio na sala e falou: quem foi? Ninguém quis dedar, não é isso? Ninguém quis falar quem foi. Aí a diretora fala assim: então nós vamos punir a sala toda fica de castigo, porque então aquele que fez o mal, ele será castigado. Castigando a sala toda, castiga ele. Assim as misericórdias de Deus, que são também manifestações da sua graça imerecida, tá? As misericórdias de Deus que vêm sobre todos os homens, sobre toda a humanidade, tá? Para quê? Para criar um ambiente aonde os eleitos de Deus serão alcançados por essa graça. Então Deus beneficia a todos para alcançar os seus eleitos. Faz o contrário da diretora, né, que castigou a todos. Deus beneficia a todos para, entendeu? Alcançar aqueles que serão justificados pela graça que dá a vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Repita. Desobediência, obediência. Desobediência do primeiro Adão, obediência do último Adão. Obediência de Cristo. E aqui está um dos propósitos de Deus para a nossa salvação. Para aprendermos a ser obedientes como Cristo. Ok? Aí o 20, sobreveio a lei, 20 e 21. Vamos ler juntos o 20 e o 21. Sobreveio, amém? Vocês estão animados aí? Eu estou animado para mais 2 horas de aula. Eu estou em pé aqui, vocês estão sentados aí. Eu estou animado aqui para dar mais 2 horas de aula sem parar. Então, vê se vocês ficam animados aí também. Porque é a graça de Deus que está em nós. A graça de Deus está em você? Essa graça é abundante? É ou não é? Sim. Então vamos ler agora juntos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. De tudo que nós falamos aqui, no capítulo 5 inteiro, esses 2 últimos versículos sumarizam, esses 2 últimos versículos resumem tudo que nós falamos aqui, ok? A ofensa foi muito grande, o pecado foi muito grande, mas a graça é superior. O pecado foi abundante, a graça é superabundante. O pecado faz a morte reinar. A graça faz a justiça reinar para a vida eterna em Cristo Jesus. Então tem 2 coisas para a gente encerrar aqui, 2 coisas. Uma, para nos descansar. E outra, para colocar pilha em nós. Tá? Para fazer a gente ficar, sabe, bem apercebidos, um povo bem disposto. Uma coisa para descansar, eu coloquei na aula passada aqui e não coloquei hoje, o aspecto judicial da salvação. Não tem mais condenação para nós. Não tem mais condenação para nós. Vamos ver lá em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Jesus levou a nossa condenação. Essa é a abundância da graça.
Agora, nisso nós descansamos. Agora, no que devemos nos esforçar então? Não podemos descansar nisso, temos que nos esforçar agora para o aspecto moral da salvação, que é aprender a obediência de Cristo. Nos santificar para sermos santos como Jesus. É nisso que nós agora nos esforçamos. O preço já foi pago. A salvação já foi adquirida. A condenação já saiu. Mas o propósito de Deus não é apenas dar o céu para nós que não merecemos. É que nós sejamos santos. Como Jesus Cristo é santo. Sejamos semelhantes a Jesus. E assim que nós vamos encerrar essa noite orando ao Senhor e dizendo para Ele que nós queremos ser seus imitadores.